Olá, vamos apresentar uma sequência didática sobre matemática financeira, que foi desenvolvida durante a disciplina de Didática e Praxis Pedagógica 2. Os discentes responsáveis por essa sequência são Carlos André Monteiro do Nascimento, Manuel Pedro Carvalho Maia, Rodrigo Freitas Almeida, Samuel Santiago de Jesus e Suelen Fiuza Sampaio, todos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UFBA, sob a orientação da professora Giovana Cristina Zen. Os objetivos dessa sequência, alguns deles, são fazer com que os alunos compreendam conceitos de acréscimo e desconto, diferenciem contextos que utilizam juros simples ou compostos, aprendam a tomar decisões financeiras mediante análise de situações e problemas, desenvolvam habilidades de gestão coletiva e associem os conteúdos de matemática financeira às situações sociais. Essa sequência foi construída pensando que o nosso contexto social no Brasil é marcado por desigualdades, elevados níveis de inadimplência, endividamento e um consumo não consciente por parte da população. Pensando nisso, existe uma necessidade de assegurar e aprimorar o ensino de matemática financeira nas escolas. Nesse sentido, a nossa sequência traz esses conteúdos de uma maneira atrativa e que conversa com a realidade dos estudantes. Com ela, a gente propõe uma atividade encadeadora, em que os alunos participam de maneira ativa e assim despertam uma aptidão para resolverem problemas financeiros do seu cotidiano e aprendem a tomar decisões assertivas em relação ao seu próprio dinheiro. Essa atividade encadeadora consiste no seguinte: é a criação de um empreendimento de venda de guloseimas. A turma vai ser dividida em grupos e cada grupo vai ficar responsável por vender um produto. Essas vendas vão ocorrer no momento do intervalo da escola, seguindo a seguinte estrutura. A cada 2 dias de aula, haverá um dia de vendas, e vão ser 3 dias de vendas no total. Então, aula 1 e 2, e o primeiro dia de vendas, aula 3 e 4, e um segundo dia, aula 5 e 6, no terceiro dia de vendas, e uma última aula de conclusão. A primeira aula é mais introdutória, e nela o professor vai explicar como funciona a atividade encadeadora, como vai funcionar a sequência, os conteúdos que serão trabalhados, vai fazer a divisão dos grupos e os alunos vão decidir entre si o produto que eles vão vender, a meta em dinheiro que eles pretendem atingir e o que eles pretendem fazer com esse dinheiro arrecadado. E vão começar a planejar como que vai acontecer esse empreendimento. A partir da aula 2, começam a ser trabalhados conteúdos matemáticos de fato, e esses primeiros assuntos são razão, proporção e regra de 3. De diversas maneiras, o professor vai trazer esses assuntos, sempre no contexto da atividade encadeadora, e o objetivo dessa aula é fazer com que os alunos aprendam a calcular o preço do produto que eles vão vender. Então, ao fim da aula, eles vão utilizar essas ferramentas para conseguir calcular o preço desse produto. Na aula 3, o professor irá apresentar os conceitos de lucro, custo e receita. Além disso, trazer esses conceitos em forma de função, que será trabalhado no GeoGebra, que é um software matemático, onde os alunos serão capazes de analisar e construir funções. E na aula 4, o professor irá revisar a porcentagem e acréscimos e descontos percentuais, além de falar sobre estratégias de vendas que eles poderão aplicar na atividade cadeadora proposta. Na aula 5, vamos trabalhar os conceitos de juros simples, né? Dentro dessa aula, a gente vai ter como objetivo identificar os elementos e os conteúdos que são utilizados na matemática financeira para desenvolver, possivelmente, uma educação financeira e trazer como atividade, a introdução desses conceitos através de um exemplo, problematizando esse exemplo. E, a partir disso, detalhar a taxa de juros, simples, prazo, as articulações entre esses dois elementos, a dedução de fórmulas de juros simples, de montante, e a articulação, desses conceitos e ser respondidos individual e coletivamente. A aula 6 trata de juros compostos. Nessa aula, iremos diferenciar o regime de juros simples daquele composto. Além disso, iremos apresentar a progressão de um capital sobre os dois regimes, para enfatizar a diferença de ambos, além de apresentar a fórmula do montante e fazer uma análise crítica do conceito de juros. A aula 7 finaliza a atividade encadeadora, e nessa aula teremos o relatório final das vendas, uma análise pessoal, uma análise do grupo e uma análise da atividade encadeadora.
Por isso, baseamos o nosso ponto de vista com base em Paulo Freire, no qual o processo educacional deve partir da realidade dos próprios alunos. E assim, nós simulamos contextos reais em sala de aula, refletindo as ações mais comuns do cotidiano financeiro. As nossas referências. Agradecemos à Universidade Federal da Bahia, à Faculdade de Educação e ao Congresso UFBA 2023.